Tudo bem, pessoal? Review Janinese chegando 14 horas em ponto, a gente está aqui. E agora é hora da gente ver uma matéria que rolou há uns 6, 7, 8, 9, 10 anos atrás, né, falando de saúde. E saúde nunca é demais a gente falar. Obesidade, ansiedade, são assuntos que sempre estão em alta e que a gente precisa estar sempre relembrando, porque são muito importantes. Se não tem um, tem outro, é um amigo, é um conhecido, é você mesmo. E eu conversei com o Dr. Emerson Ribeiro, ele que é cardiologista, e ele é incrível, ele passou várias dicas para a gente de alimentos, inclusive, que nos ajudam aí a fazer esse controle. Então, é um assunto que te interessa? Vai compartilhando para os amigos que interessam também. Pai, já compartilha lá no grupo da família, que é super importante. É um bate-papo muito legal. E não se esquece, inscreva-se aí no nosso canal, né? Clica no sininho para você receber as notificações. Eu espero vocês. Hoje é dia da gente ter uma aula maravilhosa. Hoje eu converso mais uma vez com o Dr. Emerson Ribeiro e hoje o nosso assunto é alimentação. Tudo bem, doutor? Tudo bem. Prazer ter você aqui de novo. Alô, o prazer é meu. Muito obrigado. Doutor Emerson, às vezes quando se fala que você é cardiologista ou acha que o único assunto que te interessa ou o único assunto que você quer falar é sobre a sua especialidade. Na verdade, você é um profissional da saúde, né? Tem como especialização a cardiologia, mas você gosta de estar inteirado como um tudo, né? Com todos os assuntos. Sem dúvida, exatamente. São como que correntes médicas, né? Estilos médicos. Especialmente os médicos mais antigos, como eu, eles começam a enxergar que o mundo da especialização é muito importante porque ele consegue aprofundar, mas sem a abertura, digamos assim, da medicina geral, uma abertura mais, a espiritualização dos problemas da medicina, a colocação dos aspectos sociais da vida da pessoa, isso, e hoje em dia tem sido enfatizado, tem sido muito estudado, muito discutido, que o próprio câncer, diversos flagelos que sempre foram grandes problemas na medicina, hoje eles estão sendo vistos sob aspectos espirituais, aspectos sociais, ambientais. Então, eu acho que o que me atrai para essas aberturas é justamente essa visão, exatamente isso. E a alimentação influencia muito na nossa vida? Pois é, a alimentação eu creio que é uma das coisas que mais determinantes, não só para a nossa saúde, como para o nosso bem-estar, para a nossa vida, para o nosso relacionamento, enfim. Eu creio que uma das atividades mais importantes que um ser humano tem a fazer é alimentar-se. Porque ali não é só você ingerir calorias, não é só você ingerir nutrientes, substâncias, sua substância, digamos assim. Não é só isso, tem coisas muito mais profundas. Existem os aspectos até filosóficos que você, naquele momento que você está ingerindo o alimento, a pessoa está ingerindo substâncias físicas que vão constituir o seu corpo. Mas isso vai se transformar em pensamento, em intenções, em energia e em vida. Então, não deixa de ser ali um momento de uma interação quântico-cartesiana, se é que eu posso falar um negócio complicado desse aí. Quântico-cartesiano seria uma coisa assim energética, superior, transcendental, com a realidade dos fatos, dos materiais e da física, não é? Transformar tudo isso é uma necessidade, mas ela não tem que ser um processo automático. Justamente, tem que ser uma coisa consciente, um momento de encontro consigo mesmo, um momento. E hoje em dia está, eu não sei se, mas para mim está extremamente fácil ver isso, porque grande parte dos problemas da humanidade, das pessoas, por exemplo, a questão da obesidade, todos os problemas de nutrição, todas as distorções da nutrição. Mas a distorção nutricional mais
prevalente na humanidade toda hoje em dia é o processo da obesidade. E a obesidade está diretissimamente relacionada com a alimentação irreflexiva, a alimentação ansiosa, com aquele momento profundo da alimentação, é tratado de uma maneira... Porque é o seguinte, a alimentação, ela nos traz prazer, ela nos acalma, ela nos, como eu já disse, né, ela nos nutre, nos dá energia, nos dá... O próprio ser vem da alimentação, o próprio ser, digamos assim, o ser psíquico e espiritual, filosófico, a continuidade disso é uma questão realmente nutricional. Nós somos, a gente pensa, a gente sonha, a gente imagina, mas nós somos seres materiais. Então, na verdade, doutor, aquele ditado que diz nós somos o que nós ingerimos, o que nós comemos, no português que todo mundo usa, é realmente isso. Só que tem que ser uma alimentação, uma ingestão consciente para que realmente os resultados sejam melhores. Vamos considerar assim? É exatamente isso. Nós somos aquilo que nós comemos. É exatamente. Por que algumas pessoas comem compulsivamente, comem sem perceber? Fica nervoso, come, aí outra já fica nervosa, não come, quando viu já comeu, algumas engordam com mais facilidade ou menos facilidade, ou será que todos nós engordamos ou ganhamos peso da mesma forma, só que a gente mente para a gente mesmo a quantia de alimento ingerido? Várias perguntas numa só. Várias numa só. A última que é interessante, é que acho que nós mentimos muito mesmo a respeito do que nós comemos. Talvez não tanto mentimos, mas nós nos enganamos. Porque a questão de você ficar na mesa e dizer, eu vou comer só um pouquinho, e fica beliscando, e belisca mais esse aqui, aquele ali tá bonito, aquele ali tá cheiroso, e você fica beliscando enquanto conversa. Isso, às vezes, é uma grande quantidade de alimentação e a gente mesmo não percebe. Por isso que entre as inúmeras recomendações que existem, uma delas é você fazer seu prato, olha para o seu prato, diz, nossa, isso é suficiente para mim, eu vou comer isso, e come isso e afasta o prato e sai da mesa, pede licença e sai da mesa. Porque quem tem problema de se controlar com a alimentação tem todas essas dificuldades. Descobriu-se há mais de 100 anos que o efeito de mastigar, ele melhora a consciência e traz sossego. A mastigação, parece que são músculos ou glândulas ou enzimas salivares, tem a ver com o processo das endorfinas, que é o hormônio do prazer, da satisfação, da calma e etc. E tal. Então, mastigar faz isso. É por isso que muitas pessoas, a imensa maioria dos ansiosos, eles mastigando, eles se acalmam. Isso foi descoberto há mais de 100 anos, como eu disse, por uma empresa, não sei se foi a empresa que descobriu, mas eu falo da empresa porque é conhecidíssima, a Adams. Chicle de bola Adams. Na nossa infância, o chiclete, né? Então, a empresa inventou um jeito de fazer as pessoas mastigarem, mas sem estar comendo. Você não está comendo nada, mas está mastigando aquilo. Tem um saborzinho e tal, e a gente mastiga aquela borrachinha, às vezes por horas e horas, e produz. Tanto que havia muitos jovens que ficavam viciados. As pessoas conversavam com a gente mascando chicletes antigamente, né? Era uma moda, era um negócio incrível. E é tão efetivo que, até um fato histórico, que na bagagem do soldado americano que foi para a guerra, tinha comida enlatada, que era novidade, tinha cigarro, porque o cigarro também tem esse poder de relaxar, e tinha chiclete na bagagem do soldado, né? Então, a mastigação produz esse fenômeno de fazer a gente acalmar. Doutor, há algumas linhas de pensamento que diz que nós devemos nos alimentar de X em X horas, que nós devemos ter no mínimo de 3 a 5 refeições dias. Quem está fazendo regime, a gente escuta muito falar assim, eu tenho que comer a cada 3 horas. Um bebê, quando nasce, já é recomendado pelo pediatra, pelos médicos, a amamentação a cada 2 horas e meia, 3 horas, amamentar. Isso tem alguma lógica? Isso tem verdades? Ou isso são mitos? Ou as pessoas que criaram isso? Bom, eu tenho que dizer que
eu não tenho, digamos, o compromisso de ser um especialista, um especialista clínico nesse assunto. Eu não sou um especialista clínico nesse assunto, então, com certeza, a minha opinião irá discordar de alguns nutricionistas, de alguns profissionais. Há uma discordância com a minha opinião. A minha opinião é a seguinte. Bom, no caso do bebê, que você citou, isso é muito importante. O bebê precisa de maior aporte, porque o bebê é só leite. Isso é uma alimentação, uma única fonte, um único produto, é o leite materno. Então ele pode se alimentar toda hora, se alimentar agora, daqui a 10 minutos, daqui a 20 minutos, ele pode, não faz mal, faz bem e ele necessita. Os pediatras colocam horário 2 em 2, 3 em 3, mais ou menos uma forma de disciplinar essa necessidade que deve ser intensa. Para os adultos, aí já é bem diferente, porque tem diversas correntes, diversas formas de se ver. Eu acho que eu tenho visto pessoas com orientações de repente, durante uma viagem, ele abre uma mochilinha e vai comer, porque tem orientação de que está na hora de comer. São 2 horas, são 4 horas, precisa comer, ele recebeu uma orientação profissional. É provável que para alguns diagnósticos, algumas enfermidades, algumas doenças, né, pode ser que isso seja efetivo, mas quando a gente fala assim na imprensa, em regra geral, eu acho que a alimentação deve ser espaçada, há várias horas de uma alimentação para outra, 5, 6 ou mais, pode ser e deve ser, porque tem que ter um tempo de digestão. A digestão é um processo químico que demora um pouco, e ela precisa de tempo para o seu processo químico. Doutor, algumas pessoas até falam que essa questão da pessoa às vezes se alimentar e querer comer mais são memórias antigas que os nossos antepassados tinham que caçar e às vezes não conseguiam a caça, e aí quando conseguia a comida, então ele tinha que comer bastante para armazenar energia. Você acha que isso é realmente possível, que nós tenhamos uma memória dos nossos ancestrais que vem junto com a gente? Aí a gente vem com os aspectos psicológicos, né? As questões freudianas, né? Do escondido da nossa alma. É verdade, isso aí deve ter alguma coisa a ver, porque, não só porque é bem sensato pensar assim, porque parece que a evolução foi assim mesmo. Há pouco tempo, há poucos séculos, a alimentação você tinha que correr atrás, tinha que buscar, tinha que fazer. Não existia, né, industrialização. A facilidade que você tem hoje, que você abre a geladeira, você vai no supermercado, tá tudo tem milhão de coisas. Né? Então esse é um dos problemas da alimentação. E por isso que é preciso ser consciente na hora de se alimentar. Olhar a comida, ver o volume, medir com os olhos, dizer, não, isso aqui é suficiente para mim, para qualquer pessoa. E fica só naquilo. Agora, para ficar só naquilo, é preciso fazer uns joguinhos, né? Como aquilo que eu falei, empurra o prato, pede licença e sai, já que não consegue. Doutor, você falou em gases e tal. A gente... Por cada pessoa, tem gente que fala assim, eu não posso comer feijão, o outro fala, eu não posso comer carne vermelha. É interessante que a gente vá se conhecendo e de repente identificando o que dificulta a minha digestão, o que não me faz bem, por mais que eu adore o sabor, o aroma, né, eu começar a eliminar da minha alimentação. Exatamente, Jane. É a continuidade do que eu estava dizendo sobre conhecimento, autoconhecimento. Porque às vezes tem gente que diz, não, você come, mas eu não posso comer isso, que isso me faz mal. Claro que pode ser real, porque nós somos todos diferentes uns dos outros nesses aspectos. Alguns alimentos não caem bem para uma pessoa, para outra cai bem. Então vamos nos conhecendo, vamos sabendo, não, isso aqui eu não como porque normalmente não me vai bem, esse aqui me vai bem. E às vezes é até a maneira de preparar, por exemplo. Né? Pode ser. Questão do pepino, por exemplo. O pepino. Tem pessoas que comem pepino e ficam o dia todo com aquele gosto, lembrando que é bom para a memória, que você não esquece, né? É verdade. E às vezes o pepino bem mastigado, com casca, não sei se você já ouviu sobre isso, o pepino com casca não faz o mesmo efeito para aquelas pessoas que se sentem mal com o pepino sem casca. Então veja que é uma questão, às vezes, até de modo de preparar, modo de mastigar, quanto mastigar. Então a gente precisa realmente ir se conhecendo. Alguns alimentos são, por exemplo, não há dúvida, quem estuda nutrição, o leite, por exemplo. O leite de vaca não é um alimento humano. O leite de vaca
É por bezerro. É por bezerro. Porque o ser humano é o único animal da face da Terra que se alimenta a vida inteira, adulto, se alimenta de leite. Verdade. Nós nos alimentamos do leite materno, que não existe alimento melhor que o leite materno para a criança. E quando a criança vai crescendo, tem que tirar, porque senão começa a fazer mal. Não é fazer mal, começa a privá-la de outras experiências e de outras aquisições. Doutor, alimentação é um assunto muito amplo. Nós poderíamos ficar aqui 5, 6, 10 programas falando sobre isso. Só para a gente fechar, tudo o que a gente ingere, quando a gente pensa em alimento, a gente tem que pensar, já que você é cardiologista, a gente tem que pensar que o nosso coração pode sofrer algum efeito com o que a gente está ingerindo também? Exatamente, também, sem dúvida. Então, a gente tem que ter consciência disso. Sim, todo o nosso organismo, inclusive o nosso coração. Porque o coração, às vezes, o processo para o coração é mais imediato. Porque o coração, ele se move, ele se mexe, né? O coração, ele é o mais vivo dos órgãos, é o primeiro que começa a funcionar muito antes da gente nascer, e é ele que determina o fim, é o último instante, o último batimento cardíaco, aí sim, agora morreu. Tem que cuidar dele, então o coração, nós sabemos, nós sentimos tudo. E tem alimentos que provocam manifestações no coração, então o coração, sem dúvida, ele está ligado com o processo de alimentação também. Com certeza. Para fechar, quanto tempo, em média, de meses, a gente consegue inserir novos hábitos na nossa vida? Na alimentação, digamos. Tem um tempo médio? Não é um tempo rápido. Digamos que é de alguns meses. Talvez 2 ou 3 para alguns, ou bem mais para outros. O fato é que é um processo demorado, que depende de aplicação, de força de vontade, autoestima, depende de familiares, depende dos convivas, porque o bem-estar em família, o bem-estar de um é o bem-estar do outro. Então, e quando em família alguém se preocupa com o outro, às vezes dá a impressão que está enchendo as paciências, mas não, às vezes é uma forma de querer cuidar. Mesmo, né? Então, tudo depende, esse tempo depende disso tudo, depende da capacidade, etc. e tal. O que eu digo que se sente no mesmo dia, no primeiro dia, se você muda a sua alimentação, até ontem era uma coisa e de hoje em diante é outra, quer dizer, uma alimentação parcimoniosa, escolhida, bem mastigada, com calma, prazer, uma diferença você já sente no mesmo dia. Logo após a refeição, você já percebe que está mais leve, que está mais agradável, que está mais bonito, mais bonita, justamente, né? Às vezes até o sapato já começa a ficar um pouco mais folgado. E isso no primeiro dia, no mesmo dia já se consegue. Obrigada pela sua presença.